Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. O condenado, se morresse na tortura, A culpa era dele. era acusado de suicídio por causa da sua teimosia. Exatamente. É porque não quis confessar. Exato. Não quis confessar, É a culpa é dele. extraordinário que é isto. É verdade, é verdade. Maçonaria. Poucas organizações levantam tantas questões e dúvidas como esta. Durante séculos foi perseguida, proibida, durante séculos resistiu e interveio, durante séculos oscilou entre períodos de sombra e de repressão e épocas de luz e de grande fulgor. Poucas organizações tiveram e têm tantos detratores e, ao mesmo tempo, tantas personalidades ilustres a apoiá-la. Que memórias e sinais temos da sua presença na capital? O historiador e museólogo Sérgio Luís de Carvalho, professor e mestre em História Medieval, traz-nos o seu 6º volume da série Lisboa, dedicada à Lisboa maçónica. Uma viagem pela história de uma instituição que muitas vezes se confunde com a história da cidade e, eu diria, do país também. Mais um pretexto para uma conversa com um dos nossos historiadores de estimação. Olá, Sérgio. Bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Olá, mais uma João vez. Paulo, É um grande muito prazer estar aqui obrigado. sempre a falar contigo. É um Sabes prazer que é. falar contigo também com o meu entrevistador de eleição. E repara que dentro do seu eu tinha posto o meu historiador de eleição e depois disse estimação. Pronto, bate Vamos a certo isso. as duas Exatamente, coisas. Estás à exatamente. vontade. Pronto, temos mais esta edição da Parsifal. A Parsifal e o Marcelo Teixeira têm sido também um aliado importante nesta tua série Muito e nos seus importante. livros. O Marcelo Teixeira, quer enquanto pessoa, quer enquanto editor, tem tido um trabalho aqui espetacular e esta coleção é muito também o muito rosto curioso. dele. Exatamente. Portanto, é o 6º desta série de Lisboa. Ele foi lançado dia 27 de maio no Grêmio Literário. Depois, 30 de maio, na Academia Maçónica, ali na Estrada de Telheiras, pelo José Fanha, aliás, que José Fanha, é mencionado sim. neste livro. É. E em 7 de junho, na Biblioteca Museu de Sintra, ali na Casa Mantero, certo? Certo, Pelo menos estes 3 correto. lançamentos que tiveste. Foram estes 3 lançamentos. Sim. Como sempre, muito bem ilustrado. Eu gosto muito desta tua série, tu tens esse cuidado e por isso a editora também é importante, porque remete depois todas com as fotografias, as gravuras, os quadros, as tabelas dos livros. É bestial, porque assim, ajuda muito também a memória. Ajuda, e é um trabalho insano. Eu confesso-te, João Paulo, que tinha um pouco a noção do trabalho do paginador, mas com esta coleção fiquei a saber, porque assim, uma coisa é tu incluires as imagens no original Word que mandas, mas depois a paginação altera-se quando estão a paginar o livro e depois é necessário fazer jogar a bota que a perdigota. Exatamente. Para encaixar Coitado no do sítio paginador, isto é insano. Pá. Há uma coisa que eu gosto muito, Sérgio, nestes teus livros, e eu reparei muito também neste, tens sempre o cuidado de dizer quando é confirmado. Quando não é confirmado, tu dizes como aconteceu, ainda agora falámos do José Fanha, o José Fanha, ele diz que não sei quantos é mesmo maçom, mas eu não tenho provas disso, e dizes, não está provado, tem muitas simpatias, não sei o quê, provavelmente era simpatizante, mas não há documentos, dizes a verdade, não dizes, claro que era maçom, às vezes tudo indica que seria, mas tu não tens o documento, ou não... O caso típico, como tu certamente estarás a pensar, pode ser o Marquês de Pombal, como pode ser a Marquesa da Lorna, não é? Exatamente. Que de facto tinham simpatias por, mas o facto de nós termos simpatia por não quer dizer que tenhamos aderido. Filiados, não é? exatamente. Claro. Muito bem, a história da maçonaria, de facto, em Lisboa, que é sobre este livro fala disso, confunde-se muitas vezes com a história de Portugal, não só de Lisboa, portanto acompanha a evolução do nosso país. Sim. Gostes ou não, faz parte do nosso património histórico. Faz parte do nosso património histórico e até de algum modo também do nosso património artístico. Acompanha muito porque é um pouco a história de elites. A maçonaria é uma organização, e eu estou aqui a tirar qualquer carga de preconceito, é uma organização muito virada para algumas elites, sejam elites intelectuais, elites artísticas, políticas necessariamente, claro. E portanto qualquer país, e o nosso também, as suas elites são sempre determinantes ao longo da história, e há, para o bem e para o mal, para o melhor e para o pior, há de facto uma ligação da maçonaria a muitas das nossas elites, logo à história do país, não é? Exatamente. Claro que depois as elites, isto é, cada pessoa é uma pessoa, há pessoas melhores, há pessoas piores, aqui como em todo o lado, e como aliás já vários maçons comentaram comigo, há
há períodos de sombra e há períodos de luz. Claro. E muitas vezes alguns períodos de sombra é porque há pessoas que são oportunistas, que se aproveitam, Claro, não é? claro. Tal como nos períodos de luz há pessoas que têm um empenho particularmente sim. grande, é natural. Pode um historiador ser isento? Eu lembro da história é plural. Sim. Todos os regimes tentam Sim. não apenas construir o futuro, mas reconstruir Sim. o passado. Todos sabemos que o passado também muda. Claro. O Rui Ramos, está aqui ao lado, dizia um historiador é por natureza um revisionista, e se não for, não vale a pena ser historiador. Claro. O próprio Georges Duby dizia isso. Sim. É possível ser-se objetivo? Perguntaram-lhe, é desejável? Ele disse, não há história objetiva. Claro. E, portanto, de facto, não Não há. Eu aqui é uma Mas questão. é curioso porque perguntaram-te várias vezes. Sei lá, É uma questão recorrente, o grau de identificação que a pessoa tem com o objeto e qual é o grau de isenção que consegue ter a partir daí. É claro que eu vou dizer uma coisa que, enfim, é um pouco uma piada. A objetividade não há, isenção completa não há, mas uma boa imitação já não é mal. bem-vinda. É bem-vinda. Eu acho que se as pessoas estiverem de boa fé e se forem honestas, eu acho que podem apresentar um produto escorreito, passível da crítica dos seus pares, o que faz parte do processo e da produção científica, e já não é nada mau. Este tema traz mais melindre, mais sensibilidade. Sim. Sentiste que tinhas que escrever um bocadinho com pinças, algumas partes? Aqui e ali sim. Cuidado. Se bem curiosamente, eu servi-me de vários autores que fizeram a história que fazem, a história da maçonaria, eles próprios maçons, mas curiosamente, mesmo nos seus escritos, eles são críticos frequentemente em relação a alguns pontos da maçonaria. Isso também me sossegou um bocadinho. Bom, eu estou respaldado pelos próprios, não é? Mas sim, até porque há uma questão que é muito importante, que é o seguinte, há pessoas vivas, não é? Sim. E isso é algo que me deixa sempre cuidadoso. Eu vou-te dar um exemplo de um livro que, aliás, já comentei contigo, foi Lisboa Maldita, que é sobre homicídios em Lisboa. É claro que eu pensei muito naquele livro em que data é que eu vou acabar os crimes. E acabei em 1926. Porquê? Porque pensei assim, eu tenho de terminar numa altura em que não haja descendentes diretos vivos, quer do criminoso, quer do assassinado, não é? Estas balizas temporais da obra, a propósito disso, tu começas este livro em Lisboa em 1727, no fundo a data da primeira loja certificada, que se sabe, e acabas na Revolução, não é? Em 74. Em 74, quando é legalizada, não é? Deixa de ser perseguida. Quando é novamente legalizada e, portanto, a partir daí já é outro mundo, já se abrem mais lojas, já se abrem mais obediências, portanto, aí é um outro... 250 anos. Sim. Neste livro, este livro não aborda o último meio século, e aí, hoje em dia, teríamos governantes, políticos... Sim. Era importante traçar estes limites temporais. Tínhamos. É outra a maçonaria, realidade. claro, hoje em dia está viva, obviamente. Eu lembro-me que aqui há uns anos, se me permites agora esta breve piada, alguém me disse, não me recordo quem, mas diziam, pois como é que este governo há de funcionar? Metade dos ministros são maçons, a outra metade é da Opus Dei. Exato. O que uns fazem, os outros desfazem. Eu também ouvia falar disso a propósito em Espanha, do governo de Espanha. Metade são Opus Dei, metade são maçons. Como é que isto avança, não é? Exatamente. Tu também dizes aqui que foram-lhe imputados à maçonaria, de forma caluniosa, os crimes mais terríveis atribuídos, e também atribuídos, com exagero muitas vezes, os avanços civilizacionais mais brilhantes. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não, isto é como tudo, quero dizer. Olha, deixa-me só já que estamos aqui com estas blagues, eu tinha um professor na faculdade que definia assim a média. E ele dizia, média é muito fácil. Se um tipo tem os pés no forno e a cabeça no congelador, em média, a temperatura é agradável. E a maçonaria é um pouco como... Lá está, voltamos à mesma história das pessoas. São as pessoas que fazem maçonaria. Há pessoas melhores, há pessoas piores, em média, pronto. Lá se vai andando, não é? Mas há coisas muito engraçadas e há uma história que eu aqui conto que se divide um pouco também entre o atroz e o muito bizarro, muito curioso, que é o caso de John Costos, que é o primeiro mártir da maçonaria em Portugal, que é um irlandês que é preso. Tinha sido suíço, não me engano, e depois naturalizou-se inglês, não foi? Sim, naturalizou-se inglês, era um homem também com uma vida muito aventurosa. Ele é preso pela Inquisição de Lisboa no século XVIII. Ele é torturado, é condenado às galés e só é solto por intervenção do embaixador inglês. E o processo inquisitorial dele é uma coisa perfeitamente... Hoje, para nós, aquilo é uma novela. Porquê? Porque temos um homem que está preso por ser maçom e ele reconhece que é maçom, pronto, e está a ser interrogado pelos inquisidores. E aquilo é um diálogo de surdos tremendo. Porquê? O John Costos cometeu, como muitos outros cometeram, o pecado capital de achar que, ao ser interrogado, podia esclarecer
os Exato. seus inquisidores. E achou que tinha sido chamado só para isso, para dar uns esclarecimentos. Sim, ora bem, ó senhor inquisidor, vamos lá pôr a coisa em pratos limpos. Não, nada disso, quer dizer, os inquisidores já tinham tudo definido, só queriam que ele confirmasse. Exatamente. E depois todo o processo é os inquisidores. Mas qual é o segredo da Inquisição? E ele olha para eles, mas não há segredo. Da maçonaria. Da maçonaria, Sim, perdão, sim, da claro, maçonaria. sim. Não há segredo, quer dizer, é uma conversa de mitos que acaba mal para ele, acabará bem porque o homem depois ela é extraordinário. libertado. Ele tinha casa aqui na Lapa, tu contas isso. E é engraçado porque ele depois consegue. Eu sei que ele ia ser queimado, porque depois descreves o auto de fé e tudo, Sim, onde ele sim. esteve. Mas não, ele depois é condenado às galés. Às galés, Mas exato. foi torturado, ou com o potro Sim, e não sim, sei o quê. sim, Ele foi torturado tosificado. com o potro, aliás, ele Podia ter foi morrido ali. Podia, perfeitamente. Depois da condenação ao potro, que para os nossos ouvintes terem uma ideia, é aquela cama com roldanas É uma nas marquesa, pontas, exatamente. Onde vão puxando e Às vezes estica. desconjuntavam os ossos. Sim. E agora uma coisa que tu dizes aqui que é, se o condenado, se morresse na tortura, A culpa era dele. acusado de suicídio por causa da sua teimosia. Exatamente. É porque não quis confessar. Exato. Não quis confessar, É a culpa é dele. extraordinário que é isto. É verdade. Os processos Mas ele tem uma coisa inquisitoriais. extraordinária, ele acaba por ir pelas galera, vai para a Inglaterra e fica lá e escreve, Escreve decide sobre escrever o seu processo, a sua tortura, que tudo. está publicado em Portugal. Foi um best-seller. Foi. É assim, eu agora por ironia, coitado do John, não é? Na volta acabou rico, a Paula disse, não é? Acabou rico, exatamente, mas é que foi quase Não, mas certeza. passou as passinhas do Algarve de que maneira. Escreveu os seus sofrimentos, os seus Na padecimentos. Inquisição de Lisboa, sim. Ele teve, este auto de fé onde ele teve, 21 de junho de 1744, estamos O 11 mesmo anos alto antes. de fé, onde foi queimado em efígie, isto é em estátua, o Cavaleiro de Oliveira, o não nosso sabia. grande herege, Exatamente. é verdade. E mais, a Maria Cristina, uma mulher que se, contas isso, sim. que se travestiu de homem para combater em França. Todo esse processo... E aborrachou uma bruxa que Uma diziam bruxa, que tinha tinha relações com... tinha uma relação carnal com o diabo, com o Chico. extraordinário. É um processo, O tudo auto de aquilo fé é de kafkiano, não é? 44. Sim. Olha, agradeço, aliás, ao Jorge Martins, o grande historiador português sobre a Inquisição, que ele enviou-me o processo manuscrito mesmo. Eu que tinha sim. acesso através de fontes secundárias Sim. e ele enviou-me. Foi muito curioso. No fundo, estamos a falar da maçonaria, que é o quê e onde se fundou? Portanto, estamos a falar de uma origem muito antiga que vem das corporações, dos pedreiros, não é? Dos pedreiros livres. Isso é Foi-se transformando mitologia, numa coisa de filosofia iluminista. Claro, a origem é um bocadito incerta, a ideia que de algum modo é iluminada, enfim, é propagada, ou pelo menos não é desmentida, por alguns maçons mais esotéricos, que estas coisas, no fundo, e agora não me estou a referir necessariamente à maçonaria, estas coisas do esoterismo vendem bem, não é? Sim. E de facto há uma origem um pouco incerta que remete para os pedreiros medievais, que por seu turno remete para alguma simbólica supostamente egípcia. Bem, o que é um facto é que a maçonaria surgiu sobretudo em Inglaterra e depois também Já há em muitos França. séculos. Não é como a Sim, carbonária sim, que vem do sim. século XIX de Itália. Tu explicas isso. A carbonária é uma coisa Essa é muito muito mais antiga, sim. episódica, aliás. Pronto. Que dura E muito mais de pouco ação direta. Sim, mais ação direta e também com outras camadas Sim. sociais. A maçonaria Sim, já surge em vinha atrás. Inglaterra, depois vem para cá precisamente pelos ingleses. As primeiras lojas é só para ingleses. Eram reservadas mesmo a britânicos. Sim, nem sequer havia nas primeiras, nem havia irlandeses porque eram católicos. Aquilo Ok. tem ali uma coisa Escoceses. muito... Depois vai-se lentamente alargando. Depois... Isto é muito Dom João V, estamos na altura de 1727, é o reinado de Dom João V. Sim. E a partir daí ele vai-se lentamente alargando, com muitas contradições, porque a Igreja, desde muito cedo, que lança um tremendo anátema em relação à maçonaria, anátema esse que, no fundo, ainda hoje vigora, mas havia imensos clérigos que foram maçons, que Pois é uma tu coisa falas muito nisso, é curiosa. engraçado. É daquelas... Nas várias lojas que vai havendo. Sim. Depois, lentamente, começa-se a abrir aos portugueses, depois vem uma grande influência francesa na altura das invasões, e nada é claro. Nada é claro porque, mais uma vez, lá está, isto tem tudo a ver com as próprias contradições do ser humano. Um católico praticante e bispo, Exatamente. que é maçom, Sim. um monarca absoluto que é maçom, não é? E Pois. tudo isto faz ali um Como caldo. da Prússia e Sim. tu falas nisso, da Áustria, do José II. Enfim, para aqueles que... Falas nisso, para no tempo do aqueles, Pombal? exatamente. Para aqueles que de nós, enfim, são mais dados à melomania, temos a famosa ópera A Flauta Mágica, que é uma Mozart. ópera maçónica de Exatamente. Mozart, não é? E que também é linda. reflete isso, e reflete isso tudo. Que os primeiros acordes da abertura são toques maçónicos, por causa da simbologia maçónica. Isso não sabia. É. Sim. Se tu ao nosso para tu ouvinte veres qual é, puserem sim. a abertura da Flauta Mágica, aquilo tem pancadas. Não é as pancadinhas de Molière dos teatros, não. Não. É mesmo- Tan. E isso são toques maçónicos. Não Toda a sabia. ópera tem
de facto, também se podia uma traduzir simbolo. Aliás, o Mozart era maçom também. Sim, pois era, exato. A Igreja perseguiu muito a maçonaria. Tu falas aqui desta bula de 28 de abril de 738, o Papa Clemente XII, e aliás está um excerto aqui no livro, tu pões, protetor de jacobitas e perseguidor de maçons, chamavam-lhe a tenebrosa seita. Tu contas Sim, isso. isso foi talvez as coisas mais simpáticas que dela, E nós tínhamos o Inquisidor Mor, Dom Nuno da Cunha Taíde, que fez cumprir o Dom Nuno da Cunha Taíde, que era o grande... Sim. Bem, ele fazia aquilo que o Vaticano... Claro, exatamente, mandava. Obviamente, mandava. É o grande Inquisidor, precisamente, Dom João V, e ele aplica cá, fielmente, exatamente, as determinações do Vaticano, como é óbvio. Exatamente. E este está a pensar que, no fundo, vem esta origem dos pedreiros. Como chegou a Portugal, falámos nesta loja. A primeira loja seria esta que só reservada a britânicos, como tu dizes. A segunda, já tem aqui no Beco dos Açúcares, ali perto do Largo do Comte. Sim. Aliás, a primeira loja chamava-se precisamente os Hereges Mercadores, porque, aliás, o nome é o nome que lhe é dado pela Igreja. A Inquisição, o Hereges Mercadores, ou Mercadores Hereges, porque eram mercadores ingleses. E formaram essa loja para ingleses, sim. Depois há a Casa Real dos Pedreiros Livres da Lusitânia. Aí onde teve o Carlos Mardel, por exemplo, era um ilustre membro. O Carlos Mardel, que é um dos arquitetos do Pombal, não é? Que curiosamente nós podemos dizer que comprovadamente terá sido, vamos lá ter cuidado, terá sido o primeiro português maçom, se bem que ele era de origem húngara. Pois é. Que depois é naturalizado português, mas pronto, é naturalizado. E é engraçado porque estas reuniões, já desde essa Casa Real, por exemplo, dos Pedreiros Livres da Lusitânia, tinham sessões regulares, mas depois, como tu dizes, era aquela do iluminismo, aquela parte do conhecimento. Tinham palestras sobre engenharia, arquitetura, medicina, matemática. Havia estes encontros onde se debatiam temas importantes. Sim. Eles tinham, de facto, uma busca de um conhecimento. Bom, não eram, obviamente, os únicos. Também a Igreja tinha. Claro. O choque é a concepção do cosmos que eles têm. Que era diferente e que, de algum modo, vamos lá ver, tem algumas incompatibilidades, de facto, com a Igreja Católica, porque era uma concepção, é uma concepção diferente, não é? Mas, de facto, eles tinham essa ambição do conhecimento, essa questão iluminista do homem global, ter um conhecimento global de tudo, não é? Visando o aperfeiçoamento do género humano, que é uma coisa muito iluminista. Sim, isso é bom, claro, obviamente. Claro. Outra dúvida que tu levantas aqui, Sérgio, sobre o Marquês de Pombal e o Bocage, concretamente. Será que o Marquês de Pombal seria mesmo maçom? E o Bocage também será que seria mesmo maçom? Ok, então vamos lá ver uma coisa. Atenção, que a maçonaria eu sei que elogiou o Pombal, agora isto não quer dizer nada. Não. A maçonaria elogiou o Pombal porque ele... Não faz dele um iniciado, não faz dele um filiado. Não, de todo. Porque ele assanhou-se contra o poder da Igreja, ou um certo poder da Igreja. Exatamente. Sobretudo contra os jesuítas, que eram também uma ordem de quem... Contra... Sim. Aliás, era um amor recíproco, não é? Atenção, que estamos a falar. Há pouco falámos da questão do conhecimento, diga-se em bom da verdade, que de facto havia, e supostamente ainda haverá, um lado extremamente de busca do conhecimento e da cultura por parte dos maçons, como também havia por parte dos jesuítas. Claro, a Companhia de Jesus era, historicamente, o grande esteio cultural da Igreja. Quando eles expulsou os jesuítas, houve um grande retrocesso. Há três pessoas que são extremamente importantes na nossa cultura ou na política que se fala que são maçons. Um é Marquesa da Lorna, outro Marquês de Pombal e outro Bocage. Exatamente. E de facto... Que figuras os três. Completamente. É uma tríada fantástica. Exatamente. O Bocage... Possivelmente e provavelmente foi. De facto, temos vários testemunhos que indiciam que terá sido. E que foi iniciado e recebeu aquele nome Lucrécio. Exatamente. Era um nome... Portanto, é assim. E onde é que está o cartão de filiação? Amigos, isso não existia na altura. Até porque, repara uma coisa, numa instituição que era tão perseguida como a maçonaria, eles não produziam grandes registros escritos de propósito. Claro. Portanto, mais que provavelmente ele foi. O Marquês de Pombal não sabemos. É possível. Tinha algumas ideias mais ou menos comuns, tinha alguns princípios similares. Tinha sido embaixador em Viena, não é? Nessa zona havia muito. A Prússia, até o próprio imperador, curiosamente, Dom José. E ele frequentou sítios que eram frequentados pelos maçons e onde os maçons tinham muita influência. Pode ter sido, não sabemos. Sim. A Marquesa da Lorna é ainda mais incerto. Não temos, de facto, quaisquer registros.
nem grandes suposições. O mais que podemos dizer dela é que muitos dos seus ideais são comuns, sim. Sim, e uma coisa que eu não sabia, que também aprendi contigo, aprendo outra coisa contigo, é que esta estátua do Marquês de Pombal na Rotunda, que foi uma iniciativa do Grande Oriente Lusitano em 1880. Eles começaram a bater-se por ela. Sim. O meu pai lembra-se de instalar, o meu pai nasceu em 26, portanto, ele lembra-se disso, lembra-se dela ser posta lá em cima, era muito pequenino. Portanto, foi em 30 e poucos, terá sido em 1930 ou por aí. Aquilo foi a figura do Marquês, como tu sabes tão bem ou melhor que eu, uma figura que ainda hoje é muito controversa e que suscita muitas paixões. De facto, a maçonaria, o Grande Oriente Lusitano, sobretudo esse na altura, o Grande Oriente Lusitano, e depois, mais tarde, o próprio republicanismo português viu no Marquês de Pombal um grande paradigma, não é? Porque havia ali algumas afinidades, sobretudo afinidades ideológicas, mas também afinidades contra quem? Não é? Exatamente, tu também dizes que a maçonaria tinha elogiado Pombal, mas também podia ser pela obra de déspota iluminado que ele tinha e que eu encontro algumas ideias maçónicas, não necessariamente por provada afiliação, obviamente. Sim. O Pinamanique também perseguiu maçons, mas também ajudou, por exemplo, este José Anastácio da Cunha, este militar, general, matemático, tinha sido professor em Coimbra, um homem notável. Exatamente. São umas tais contradições que nós dizemos e apercebemos muito facilmente disto. Enfim, aliás, em quase todos os livros que eu tenho feito sobre Lisboa, há contradições flagrantes, não é? Faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana. E ninguém é só duas dimensões. Exatamente. O mesmo carrasco que aciona a guilhotina, por exemplo, pode ser um esposo extremoso e fazer bem aos gatinhos. Não é? Exato. Portanto, estás a ver. E o caso do Pinamanique, um grande perseguidor de jacobinos e de maçons, todavia ajudou, nomeadamente, o Anastácio da Cunha, que era um homem notável. E, aliás, o Pinamanique era tudo menos tolo, não é? Sim. Percebia quem estava à sua frente. Exatamente. De facto, a maçonaria também enfrentou períodos, quer de perseguições clericais e estatais assanhadas. Tu falas aqui do absolutismo, por exemplo, aqui, mencionas, e está aqui um excerto daquele manifesto de Dom Miguel contra vou citar, pestilente cáfila de pedreiros livres de 1824. Sim. Há aí uns escritos muito engraçados. A Inquisição também, um período muito perseguido. O Estado Novo também foram muito perseguidos. E depois há períodos em que a maçonaria foi livre e mais influente, como no liberalismo, que foi muito sobretudo o liberalismo na Primeira República, do estabelecimento da monarquia constitucional. O que, aliás, depois também se voltou um bocadinho contra ela, porque aquilo que de bom e de mau aconteceu, quer na altura do liberalismo, que é o grande período em que a maçonaria portuguesa se abre mais, e aquilo foi muito complicado tentar orientar-me e orientarmos-nos naquele dédalo de obediências que abrem. Eu costumo dizer, isto é como aqueles partidos muito pequeninos que sucessivamente se estão a dividir com cisões e subcisões. É a cisão dos Esteves das 7h15, depois não sei o quê. E isso aconteceu um bocadinho com a maçonaria, porque lá está, refletia muito para o bem e para o mal, e neste caso frequentemente, por causa do tal oportunismo que falámos, as correntes políticas e ideológicas do tempo. Havia a maçonaria do Passos Manuel e havia a maçonaria do Costa Cabral e do Saldanha pronto, e vai por ali fora em catadupa. Esta senha, a senha do frade José Augusto Macedo, este libertino dissoluto. O Macedo é um figurão. Que chamava bestas, cães, burros, chamava-lhes tudo e escreveu a tripa virada, a besta esfolada. É um figurão, esse indivíduo. Contra o Camões, contra o Bocage, contra o iluminismo, contra o progresso. O Macedo dava um outro livro. Aliás, o Miguel Ferreira fez um livro sobre ele. Eu não conhecia. Não, esse indivíduo é um figurão. Ele tinha vários odds de estimação. A maçonaria era um deles. O Camões era outro. Sim, ele achava-se tudo que era progresso. Tudo que era progresso. Tudo. Mas ele era um libertino que foi expulso ele professou e foi expulso da ordem. Portanto, é um figurão. E assanhou-se com uma verve perfeitamente ácida contra os maçons. Lá está, com esses títulos, a besta esfolada, a tripa virada, etc. A Primeira República também foi claro que a maçonaria é indissociável desta implantação da República, mas depois foi proibido no Estado Novo, em 35, tu falas nisso, no Estado Novo. O Salazar percebeu que era um foco de desalinhamento, como tu aqui escreves, ou até de oposição, e isso não era tolerável no Estado Novo. Sim. Ele queria ter controle, não era? Sobre todas as instituições. A Igreja não era preciso porque era aliada, mas a Igreja era aliada até um certo ponto. Sim. Nós sabemos depois que no final do regime, já no tempo da Primavera Marcelista, há muitos setores da Igreja que começam a entrar cada vez mais em desalinhamento com o Estado Novo, não é?
Naquela altura, sim, a Igreja estava Estamos a falar em mais 35, na altura em que no saiu. auge do Estado Novo, até porque a Igreja tinha ainda muito presente alguns dos problemas que tinha tido durante a Primeira República. Tu dizes mesmo que foi na altura mais fascisante do regime. Sim, corresponde à década de 30, tem o seu auge na Guerra de Espanha e começa a amenizar-se. Aliás, nós falamos disso na Lisboa Nazi, quando depois com a Segunda Guerra Salazar e outros europeus, como Franco, começam a perceber que depois de Stalingrado, a Alemanha não só pode não ganhar a guerra, como o mais provável é perdê-la. Portanto, saltam do comboio em andamento, não é? Mas para todos os efeitos, como em todos os regimes totalitários, há a ambição de dominar toda a sociedade. Claro. E um pensamento nem é só um pensamento desviante, porque houve muitos maçons, vamos usar o termo reacionários e conservadores, mas era um pensamento, exatamente, era um pensamento não necessariamente alinhado e tendencialmente independente. Isso assusta qualquer A Igreja regime. era algo contra o qual não se podia ir, mas podia-se contornar através da concordata. Exatamente. A maçonaria era diferente. Mais não é? difícil, não é? Quais são as grandes diferenças entre a maçonaria e a carbonária? Nós sabemos que são organizações distintas, mas havia muitos pontos de contacto, havia muitos membros em comum, os valores republicanos e anticlericais, a estrutura secreta é tudo igual, muitos republicanos pertenciam às duas, eram maçons pela dimensão filosófica, digamos assim, e carbonários pela ação prática, Claro. E foram muito, muito decisivos para a implantação da República. Sobretudo na implantação da República. Ok, mas são coisas diferentes. São um bocadinho como dois gêmeos siameses unidos por parte das costas, que a partir de certa altura se separaram porque a carbonária praticamente desapareceu. A questão é esta, a maçonaria é muito mais antiga e ainda subsiste. A carbonária já não existe, e surgiu em Itália quando da unificação italiana, como uma espécie de organização de luta. Tem duas ou três características. No final de 800, portanto, até essa altura. Na segunda metade do século XIX, sim. Integrado na unificação de Itália de Cavour, de Garibaldi, etc. É mais militante, mais conspirativa. Digamos que é mais, e agora vamos simplificar, é mais ação direta e é mais tendencialmente popular. Aliás, as próprias denominações das suas células, a barraca, a alta venda, remete tudo para lojas, não é? Humildes. Sim. E, de facto, une-se, enfim, entre aspas, à maçonaria, porque tem objetivos comuns, e isto ter inimigos comuns une muito. Aproxima, claro. E vão-se manter ali muitos vasos comunicantes, como tu disseste muito bem, alguns dos dirigentes da alta venda, que é o cargo supremo na carbonária, estão associados e são também maçons. Aliás, a carbonária proibia que qualquer primo, estavam-se por primos. Não sabia. Enquanto que os maçons é por irmãos. Eles proibiam que qualquer primo pertencesse a qualquer outra associação, exceto a carbonária. Claro que depois, como a própria carbonária tem uma ação direta, a questão das bombas, etc., não é? Sim. Nessa altura, tem uma ação direta que tem um objetivo, e o objetivo é a implantação da República em Portugal. A partir do momento em que a República é implantada, os objetivos estão cumpridos, a carbonária desfaz, mas a maçonaria continua. Este Dom Afonso, o irmão de Dom Carlos, era um maçom monárquico? Isto era possível? Era. É o Arreda, este é o Arreda. Este é o Arreda, o do carro de Cascais, sim, Arreda. Já agora, aqui para os nossos ouvintes, é assim, ele é o irmão de Dom Carlos e único irmão, adorava automóveis, e então reza a história que corria as estradas de Cascais a conduzir, e enfim, os carros daquela altura não tinham travão às 4 rodas. Além de que devia haver 4 ou 5 carros, não era nada uma coisa muito frequente, claro. Não. Era muito caro. O primeiro carro em Portugal chegou no princípio, finais do século XIX, princípio do século XX, ali para Santiago do Cacém. Isso é uma história, isso é uma história delirante. Não sabia. Então, já agora apostou esse véu. Pronto, foi um visconde, que agora infelizmente não me recordo o nome, já contei essa história num dos livros. Foi o primeiro automóvel que veio a Portugal, foi um visconde de Santiago do Cacém, que tinha a obsessão dos automóveis, eu adorava automóveis. Então ele comprou um automóvel em França, um Panhard Levasseur, daqueles antigos em que o volante era uma manivela, e mandou-o vir, e agora perdoe-me estes 3 minutos de desvio, mas é fascinante. Não, vale a pena. Mandou vir o veículo de França. O veículo chegou à Alfândega de Lisboa, desmantelado, e claro, na Alfândega de Lisboa foi
um stress porque não percebiam como é que iam taxar aquilo, não é? Sim. E então resolveram, à boa maneira burocrática portuguesa, taxar aquilo com a taxa máxima, como é lógico. Para montar de facto o carro, o Visconde lá conseguiu que um metalúrgico ou um tanoeiro da Ribeira de Lisboa lhe montasse o carro. O pior era ligá-lo, porque ele tinha que estar à manivela e ninguém queria. Então ele teve que pagar bem a um miúdo para o miúdo lá dar a manivela. E então acontece que o carro lá vai de Lisboa direitinho a Santiago do Cacém, numa altura em que não havia autoestradas, portagens, cartas Jorge de condução. da Vilés, é esse. Jorge da Vilés, exatamente. Já vi O aqui Jorge este da currículo. Vilés. Lá vai. Às Estamos em tonteantes. 1895. Exatamente, E então? à estonteante velocidade de 15 km por hora. E agora aqui surge Diz. a parte curiosa. Em Palmela nós temos o primeiro acidente rodoviário e a primeira vítima mortal. Foi, sério? É, numa descida, lá vai o bom do Visconde Dom Jorge da Vilés, ali A ganhar balanço? ganhar balanço pela ladeira abaixo, e ele vê um vulto no fundo da estrada. E por muito que ele buzinasse o vulto, Mas as pessoas não sabiam sequer o que era aquela coisa que vinha ali, quer dizer, não deviam estar Mas eu habituados a também ver não aquilo. disse que era uma pessoa, na realidade era um burro. Tá bem. Enfim, Não se coitado. desviou a tempo. Não se desviou a tempo e os dentes isto não do burro sabia. ficaram cravados na cremalheira da parte da frente do panhar levasseur. Do E carro, o pobre do do conde, vinho. do Visconde, teve de pagar o burro. Enfim, lá acabaria por chegar a Santiago do Cacém, passava os dias na única rua asfaltada da vila. Já agora diga-se que o veículo teve desaparecido muito tempo, foi recuperado e neste momento é No Museu de pertença. Caramulo? Eu creio que está no Museu do Automóvel Clube de Portugal. Ok, boa. Também falas do Fernando Pessoa, aqui, Sim, sim. E da maçonaria, que ele defendeu convictamente, Sim, ou e não? também defendeu, também não era maçom, lá está. Como em Teve aquela relação... polémica com o Zé Cabral e com o Alfredo Pimenta, por exemplo, falas nisso. Exatamente. Que também não era maçom, aliás, era um conservador, digamos assim, um conservador na antiga concepção do termo, Sim. não é? Portanto, vamos lá ver, conservador é uma coisa, reacionário é outra completamente Exatamente, diferente. Mas ele opôs-se à sua proibição. Opôs fortemente à interdição sua proibição, curiosamente, num artigo do Diário de Lisboa que escapou à censura e saiu publicado. Que é uma coisa muito curiosa, e hoje eu não abordo isso aí, mas há muitas teorias da conspiração sobre porque é que a censura não atuou. Pronto, isso também teria a ver com tensões e contradições internas dentro dos jornalistas do regime. Bom, o que é um facto é que ele opôs-se a isso, não é? Lá está, tu há pouco perguntaste. Não era maçom, podiam ser, mas opôs-se. Faz lembrar faz lembrar um bocado essa... Ele tinha um pouco... Para quem conhece a pessoa e a sua biografia sabe que ele tinha um pouco esse grande espírito místico, não é? Ele identificava-se com a maçonaria um pouco por aí, tal como o próprio irmão do rei, o tal arredo Afonso, o Dom Afonso, dentro da sua visão conservadora, também teria... Aliás, nós há pouco falámos, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico do tempo de Pombal, Dom José... Dom José, sim. Dom José... Eu sei que era da Prússia, sim. Sim. Mas eram os dois. Eram os dois. Eram maçons, eram não é? mesmo, E sim, tudo eram assumidamente, monarcas absolutos. Exatamente. As lojas femininas também houve, no fundo. Como tu dizes, teria começado com o poetisa Marquesa da Lorde, nos finais de 700. Sim. Teve uma evolução algo tumultuosa, como tu dizes. Eram chamadas as lojas de adoção, o que é engraçado. Sim, porque eram lojas que não eram autónomas, tinham que estar subordinadas a uma loja masculina. Por isso eram adotadas pelas ordens. Eram adotadas, e isso provocou várias tensões no seio da maçonaria. E temos a Carolina Beatriz de Ângelo, que é que eu sim, gosto a Carolina imenso dela, Micaelis, etc. E tu repara uma coisa que ainda hoje... Exatamente, ainda hoje essa questão se levanta. Eu li recentemente que houve propostas, não me lembro de que obediência, não sei se foi da Grande Loja Regular, do Grande Oriente, não sei, mas houve uma proposta para a integração de mulheres e isso provocou alguma celeuma. Sim. O peso da tradição é muito grande neste tipo de instituições. Falas também desta peça, além do Grande Oriente Lusitano Unido, o Golo, tu vais falando de como é que vão aparecendo e que eram as pessoas que estavam à frente. Há esta peça extraordinária, o Pedreiro Livre, que chegou a ser traduzida para a França, do António Manuel da Cunha Belém. Que é precisamente numa das épocas áureas, é escrito e passa à cena numa das épocas áureas da maçonaria, que é a Primeira República. Tu terminas isto com, e nós também temos a terminar, com este roteiro no final, que é sempre muito bom, porque afinal falamos da Lisboa maçónica, e depois dás uma série de referências de sítios em Lisboa, onde as pessoas podem ver os símbolos e tal. Isso é muito engraçado. Isto merece um passeio, deve haver, não sei se alguém faça isso, como há de Lisboa nazi. Sim, há passeios, há roteiros sobre a Lisboa maçónica. Que é muito engraçado. Fala do Terreiro do Paço, por exemplo. Será que o Terreiro do Paço é mesmo um templo maçónico a céu aberto? Ponho a questão, agora aqui entre nós os dois, que ninguém nos está a ouvir, eu penso que não, que é especulação. Aliás, às vezes...
há muitas coincidências sempre. E estes peritos em numerologia vão logo ver o número de arcadas, o número de degraus, o triângulo, não sei o quê. Mais uma vez, nós temos que ver isto com pinças e checar, Sim. ou melhor, em português, confirmar a informação. Eu, se me permitem, não depreciando as análises de ninguém, eu, em relação ao Terreiro do Paço, vou dizer isto de forma delicada, tenho grandes dúvidas que haja ali qualquer coisa de maçónica, até porque foi construída por muitas mãos, Sim. a esmagadora maioria Não foi só o delas Mardel não, e durante muito tempo, e temos sempre que ter cuidado com a informação. Eu digo no livro, Sim, por exemplo, claro. que um dos argumentos é que o número de degraus que leva ao cimo do arco da Rua Augusta é o número X, que remete para o número de arcadas, e eu, quando estava a escrever o livro, telefonei Saber qual para era o número certo e esse o número número X, certo de graus e não era igual. Não era. Mas O pronto. número de graus é outro. O Ferreira das Tabuletas ali no lado de esse Rafael Bordal. sim. O A próprio Rafael Bordal tinha que era cervejaria, maçom. a cervejaria. O Grandela, claro, Sim, o cemitério dos claro, prazeres claro. com estes Exatamente. grandes- Mas esses são comprovados e não escondem. O Grêmio O Militante, resto, claro. é pá, como eu digo aí, o Freud também dizia que às vezes um charuto é só um charuto. Exato, c'est une pipe. Muito bem, Sérgio, a próxima conversa será provavelmente sobre a Lisboa fadista. Sim. E vão-te perguntar se calhar se és fadista também. Se calhar aí já não. Pá, olha, não, apenas cantei uma vez um fado em público, o fado do 31, no Museu do Pão, acompanhado à viola por um amigo que já não vejo há algum geriste, tempo, eras o Carlos diretor? Alberto Muniz, e foi integrado nos 100 anos da República, porque o fado do 31, bem, eu isso depois conto. Mas contas nesse dia, então? Conto nesse exatamente, exatamente. E entretanto, já está outro no Prel. Nós não sei quando é que estamos no ar, mas está um sobre os título últimos dias pensado. do- Não, sim, os últimos dias do Reis de dos Portugal Reis de também Portugal. está por aí Isso a vai-nos ter aparecer. outra conversa com certeza. Claro, Mais à uma vez, vontade. Sérgio Luís Carvalho Banhares, pela tua presença. és Muito sempre obrigado, grande companheiro, abraço. muito amigo destas conversas. Até à próxima. Até à próxima. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica no Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.